bom, pessoal, então, é com muita alegria que a gente recebe aqui hoje o professor Pedro Holanda, e ele vai falar um pouquinho sobre as pesquisas que ele realiza no Instituto de Física, em especial com o título muito bonito, que é Cosmologia, como fazer ciência com um único universo observável, né? O professor Pedro Holanda já está aqui na Unicamp desde 1995, né? Fez a graduação, depois o mestrado, doutorado, e atualmente é professor MS5 do Instituto. Tá? Vocês devem conhecê-lo alguns de vocês de Física 1, né? E alguns talvez mais antigos do curso mesmo que ele dá nos cursos avançados. Né? Então, com muita honra e muita alegria que a gente recebe o professor Pedro Holanda. Então, professor Pedro, por favor, a palavra é sua. Joia, obrigado. Vamos lá. Só uma correção, eu estou aqui desde 91. Eu vim fazer graduação aqui. Meu RA é 91, 1042. Então, entendi. Um pouquinho antes. Mestrado começou em 95, mas é isso aí. Bom, vamos lá. Então, eu vou falar de cosmologia e esse título aí é só para chamar a atenção mesmo, cosmologia, como fazer ciência com um único universo observável. Porque a cosmologia tem um problema de fazer cosmologia, que é justamente, né, a gente só tem um dado experimental, que é um universo único. E por muito tempo ficou muito difícil a gente descobrir o que é um dado experimental em cosmologia, uma vez que ciência se baseia, né, em fazer repetidos experimentos várias vezes para confrontar esses dados experimentais de vários grupos diferentes, tentando reproduzir as mesmas condições. Então, não é que não dê para fazer cosmologia, só que o tipo de dado experimental é um pouco diferente. Então, eu vou dar um enfoque bastante grande no dado experimental que a gente utiliza em cosmologia para tentar convencer vocês que cosmologia é ciência, ela não tem a característica de repetir o seu experimento de uma forma totalmente independente, por causa, né, da gente estar tentando explicar o universo, mas ele cumpre todos os pré-requisitos de uma atividade científica. Ou seja, você tem formulação de hipóteses, você tem dado experimental, confrontação e toda aquela dinâmica de uma atividade científica, tá certo? Muito bem, então, cosmologia, a ideia de cosmologia é a gente entender, né, onde a gente está no universo, o que é o universo, como, né, exatamente o que está em torno de nós. Né? E se a gente quiser olhar aqui numa imagem, né, do nosso sistema, da nossa galáxia, a nossa galáxia é uma galáxia espiral e a gente está aqui a mais ou menos, né, para jogar um número que depois eu vou falar mais um pouquinho, 8 kiloparsecs do centro da galáxia. Então, a gente sabe disso por causa das nossas medidas experimentais, e aí a gente faz imagens desse tipo. Mas, obviamente, em cosmologia, o mundo é muito mais difícil do que simplesmente extrair esse tipo de informação, porque isso aqui não é, obviamente, uma foto. É uma imagem reconstruída de dados experimentais que chegam para a gente mais ou menos dessa forma aqui. Então, nós estamos aqui na Terra, e a única coisa que a gente tem é o céu para a gente olhar e extrair essas informações do universo. Então, essa Via Láctea que aparece aqui, né, desenhada, na verdade, é uma mancha um pouco mais clara no céu, que a gente consegue reconstruir a distribuição das estrelas nessa mancha aqui como aquela forma espiral. Mas dá para ver, já dessa comparação dessas duas imagens, que o trabalho não é muito simples, né? Não é fácil a gente sair de uma informação de um ponto de vista muito particular e reconstruir uma imagem real do que é o universo. E se a gente pega o que é cosmologia, pegando assim, de forma muito simples, a definição da Wikipedia, ramo da astronomia que estuda a origem, estrutura e a evolução do universo a partir da aplicação de métodos científicos. Portanto, o objeto de estudos da cosmologia é o universo. E não é o universo agora, é a história do universo, ou seja, a evolução do universo. Como ele surgiu, como ele era há muito tempo atrás, como ele é hoje e qual é a perspectiva da evolução dele daqui para frente. E
como qualquer teoria científica, como eu ressaltei, são medidas experimentais. Hoje a cosmologia é uma atividade experimental. Muitos dados experimentais e muitas teorias que têm que obedecer esses dados experimentais. E é interessante que faz pouco tempo que a cosmologia é uma ciência com uma precisão experimental grande, né? Faz pouco tempo, sei lá, 30 anos atrás, tem algumas piadas de cosmólogo, né, que circulam por aí. Por exemplo, um cosmólogo, π pode ser 1. Π é igual a 1 não era uma aproximação muito ruim há pouco tempo atrás. E se você reclamasse, tudo bem, a gente faria π igual a 10. Sem problema também que entre 1 e 10, qualquer medida que a gente tinha em cosmologia era mais ou menos nessa ordem de grandeza. Hoje não. Hoje a gente vai ver em alguns instantes que você tem medidas experimentais muito boas, com uma precisão muito boa, portanto, é uma teoria científica baseada em medidas experimentais, como toda teoria científica deve ser. A dificuldade na cosmologia é que a gente só tem medidas locais e atuais, ou seja, o ponto de vista que a gente vai tentar estudar o universo é o nosso, e a gente não tem outro, né? A gente não consegue ir para o outro lado da galáxia para estudar como é que é o outro lado da galáxia, muito menos ir para o outro lado do universo. E além disso, a gente quer estudar a história do universo, toda a evolução do universo, 13 bilhões de anos de evolução, e o único momento que a gente tem para fazer medidas experimentais é hoje, é esse momento atual. Portanto, é um desafio em conseguir fazer extrapolar essas medidas locais e atuais para tentar fazer modelos que valem para todo o universo em todo o tempo de vida dele. Mas não tem jeito, a gente tem que começar de onde a gente está. Então, hoje a gente consegue avaliar do que é formado o universo, pelo menos onde a gente está nesse momento, né? Hoje, o universo hoje, como é que isso nos permite, fazendo essas medidas atuais, como é que a gente consegue fazer uma extrapolação sobre como era o universo há algum tempo atrás? E o que vem nos salvar é a ideia da relatividade. Então, a relatividade de Einstein, né, diz que nenhum sinal viaja com velocidade maior do que a luz no vácuo. Isso, para a cosmologia, é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente olha o Sol, a gente está olhando o Sol não como ele é hoje, mas como ele é hoje há 8 minutos atrás. Então, a foto que a gente faz do Sol hoje é um registro de como o Sol estava há 8 minutos atrás. Para o Sol, obviamente, esses 8 minutos não fazem muita diferença. Mas se a gente coloca algumas outras medidas, por exemplo, a luz que detectamos de um aglomerado de galáxias chamado um aglomerado de estrelas chamada Grande Nuvem de Magalhães, que é a galáxia mais próxima da gente. Essa luz que a gente detecta hoje, ela foi produzida nesse aglomerado de estrelas há 157 mil anos atrás. Ou seja, a gente pode fazer essas medidas e a gente tem acesso à história, à situação dessa Grande Nuvem de Magalhães há 157 mil anos. E a gente pode fazer isso, a gente pode ir mais para trás no tempo. Por exemplo, se esse aglomerado Coma, que é um outro aglomerado de estrelas, ele está a 99 megaparsecs, ou seja, a luz que chega hoje desse aglomerado, ele saiu do aglomerado 320 milhões de anos atrás. Ou seja, a gente está estudando como era o universo há 320 milhões de anos atrás. E essas coisas vão indo mais para trás. Por exemplo, superaglomerado Horologium, a luz que chega hoje foi produzida 550 milhões de anos atrás. E um pequeno parênteses, aqui eu estou colocando algumas distâncias aqui, que são distâncias típicas da cosmologia. Eu vou tentar evitar usar esses dados, mas só para ficar registrado, as distâncias típicas de cosmologia não são sistema internacional, não é metro, quilômetro, porque, enfim, as distâncias são muito grandes. Então, uma distância típica que a gente usa é o ano-luz, que é a distância percorrida pela luz durante um ano. Outra distância típica é o parsec, que é uma distância tipicamente geométrica, que se você faz um triângulo entre a Terra, o Sol
em um objeto muito, muito, muito distante, o ângulo formado por esse triângulo, quando você forma 1 segundo de arco por esse triângulo, esse objeto está a uma distância de 1 parsec. É uma definição geométrica de distância. Isso é 3,2 anos-luz, aproximadamente. Só que isso aqui ainda é muito pequeno para falar de medidas de cosmológicas, distâncias cosmológicas. Então a gente vai usar também muito o kiloparsec, que são 1000 parsecs, e esse é o tamanho típico de uma galáxia. Por exemplo, quando eu falei daquela primeira foto, onde a gente está localizado a 8 kiloparsecs da nossa galáxia, é porque a nossa galáxia tem um raio típico de uns 15 kiloparsecs, e a gente fica mais ou menos no meio desse raio, a uma distância média do centro da galáxia. Ou seja, a luz que sai do centro da galáxia demora aí os seus milhares de anos para sair da nossa galáxia. E a gente usa também o megaparsecs, que são 1000 kiloparsecs, ou 1 milhão de parsecs, ou seja, 3 milhões aí de anos-luz. É a distância percorrida pela luz em 3 milhões de anos. Também existem estruturas que têm esse tamanho típico, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas mais para frente. E muito bem, então voltando para aquele slide anterior, a gente vê que com esse tipo de exercício, né, de olhar coisas cada vez mais distantes, a gente vai também olhando estruturas que trazem uma história cada vez mais antiga do universo. Então, a conclusão dessa brincadeira é que, graças à relatividade especial de Einstein, que diz, né, que existe um limite para que a informação se propague no espaço, a gente consegue, olhando hoje, pegando dados experimentais que a gente detecta hoje, a gente consegue estudar a história do universo. Então, isso é um ingrediente fundamental da cosmologia. E, portanto, a cosmologia, muitas vezes, é a gente tentar olhar cada vez mais longe, porque quando a gente olha cada vez mais longe, a gente também está olhando cada vez mais para o passado. Então, a gente acaba tendo acesso, né, a tempos cada vez mais remotos na história do universo e conseguindo, com isso, né, fazer uma historinha mesmo de como o universo evoluiu. E um dos resultados experimentais que a gente tem quando faz isso é esse tipo de resultado aqui. Isso aqui é uma observação de supernovas feitas pelo Hubble, e você consegue perceber algo muito curioso nessa figura. Infelizmente não dá para interagir muito com vocês, mas eu poderia perguntar aqui para vocês, vamos ver se alguém se aventura a falar aqui no chat, o que tem nessa figura diferente de uma observação que a gente pode sair agora e fazer no céu. Quando a gente sai e olha para o céu, a gente está vendo estrelas próximas. Isso aqui é feito pelo Hubble, que são supernovas muito, muito, muito distantes, que a gente não consegue ver a olho nu. Então, se vocês quiserem chutar aí alguma característica diferente dessa imagem em relação ao que a gente consegue ver a olho nu, alguém poderia dar um chute aí? O Gustavo deu um chute legal. Não está em infravermelho porque a gente está conseguindo ver, mas está tudo mais avermelhado do que se a gente olhasse para objetos visíveis. E isso foi um dado experimental. A gente começou a perceber, quando a gente olhava cada vez objetos mais distantes, cada vez mais a luz deles estava avermelhada, estava indo para o vermelho. E isso a gente podia, então, mapear através... Bom, primeiro a gente pode dar um nome. O nome que a gente dá a isso é redshift, ou desvio para o vermelho. E isso é uma característica... Assim, antes de entrar na teoria, é uma característica do universo. Percebeu-se que objetos cada vez mais distantes tinham a sua cor cada vez mais puxadas para o vermelho. E a interpretação que a gente dá a isso é o seguinte: por causa do efeito Doppler, que é um efeito, enfim, o mesmo efeito Doppler que a gente sente com som, que é aquela mudança de frequência de uma ambulância se aproximando e uma ambulância se afastando, ou o caminhão do gás se aproximando, o caminhão do gás se afastando. Em som, a gente nota essa diferença de frequência. Em particular, quando o caminhão de gás está se afastando, a gente percebe que tudo fica mais grave.
No som, ficar mais grave significa frequências menores, cada vez menores. Porque, né, a gente, só falando rapidinho do efeito Doppler, como o objeto que está emitindo o som está se afastando, o comprimento de onda típico vai aumentando, porque a cada vez que ele emite uma onda, ele está mais longe. Então, esse comprimento de onda aumenta e você tem um desvio para comprimentos de ondas menores, ou seja, frequências cada vez menores. E a gente pode escrever isso, quando a gente está falando de luz, o mesmo efeito existe, só que é um efeito relativístico. Tá? É um pouco diferente o modo de tratar isso matematicamente, mas a gente também tem um desvio do comprimento de onda da luz emitida em relação ao comprimento de onda da luz observada. Isso a gente pode parametrizar por um parâmetro que a gente chama de parâmetro Z, que é um parâmetro muito comum de usar em cosmologia, e ele é basicamente uma comparação entre a velocidade do objeto e a velocidade da luz. Quanto maior a velocidade de afastamento do objeto, mais perto ele está da velocidade da luz, e, portanto, maior é esse desvio para o vermelho. E se a gente, de novo, somente dados experimentais, a gente consegue traçar um tipo de proporcionalidade entre quão distante está o objeto e qual a velocidade de afastamento que está esse objeto. Isso aqui é a lei de Hubble, é uma lei que experimental, 100% experimental, que percebe que existe essa proporcionalidade, e se existe essa proporcionalidade, onde o fator de proporcionalidade é chamado de constante de Hubble, a gente consegue jogar os dados experimentais aqui num gráfico de velocidade pela distância. A distância aqui está em megaparsecs, portanto é aquela distância lá que eu mencionei de milhões, tipicamente dezenas de milhões de anos-luz. E aqui, velocidade com que os objetos se afastam da gente, tipicamente da ordem de 5.000 km por segundo, ou algo desse gênero. E aqui a gente pode ir para o laboratório de Física 1, por exemplo, e traçar uma reta que melhor se ajusta a esses pontos. E se percebe que, mais ou menos, a gente tem uma boa reta que descreve essa distribuição de pontos. Obviamente que o mundo é muito mais complicado do que uma reta, um ajuste muito bonitinho de reta, mas você tem aqui várias distribuições em torno dessa relação linear, porque existem vários tipos de velocidade. Você tem uma velocidade média de afastamento, mas em cima dessa velocidade média de afastamento você tem um monte de velocidades peculiares dos objetos. Alguns objetos estão indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, uns estão se afastando, outros estão se aproximando, e em média o que acontece é essa relação linear de velocidade por distância. E experimentalmente, esses aqui foram os dados coletados pelo Hubble, indo para distâncias típicas de até 80, 90, alguns poucos pontos acima de 100 megaparsecs, e hoje a gente tem dados, todos esses pontos aqui estão aqui nesse primeiro pedacinho, na parte mais à esquerda do gráfico à direita, que são os dados mais atuais, onde a gente consegue fazer medidas desse afastamento até distância de 400 megaparsecs, ou seja, quase 1 bilhão de anos-luz atrás. A gente tem esses dados experimentais confirmando essa ideia de que quanto mais distante você está, mais rápido esses objetos estão se afastando da gente. Maior é o desvio para o vermelho desses objetos. E hoje, a melhor medida experimental que a gente tem é que aquela constante de proporcionalidade é 72 km por segundo por megaparsecs. Isso aqui é a escolha de unidades que a gente faz para falar sobre essa taxa de afastamento aqui. E, então, isso é a observação. Então, a ideia é que, a partir dessa observação, a gente percebe que, aparentemente, o universo está expandindo. E não é que o universo está expandindo a partir de onde nós estamos, né? Todo o tecido espacial está se expandindo. Está tudo se afastando. Todos os pontos estão se afastando um do outro simultaneamente. Ou seja, se a gente fizesse esse mesmo experimento de observar o céu
em outro ponto do universo, a gente veria a mesma coisa, porque, na verdade, é como se um balão estivesse inflando e todas as distâncias nesse balão estivessem se aumentando. E um exercício mental interessante que a gente pode fazer é, se tudo está se afastando, se a gente inverte a seta do tempo, tudo está se aproximando, quando a gente volta para trás no tempo. E essa é a ideia do Big Bang. Se tudo está se aproximando, a gente faz as contas a partir, né, da taxa com que as coisas estão se afastando, e a gente vai para trás no tempo e, matematicamente, vai ter aquele ponto onde tudo estava na mesma posição. Né? Esse é o ponto que a gente chama de Big Bang. É inverter a seta do tempo e calcular quando é que todo o universo todas as distâncias no universo iam a zero. É uma brincadeira de extrapolação, né, a partir daqueles dados de expansão do universo atual, mas é uma brincadeira que a gente pode fazer. E hoje o que a gente fala que é a idade do universo, hoje vocês provavelmente já ouviram aí esse número de que o universo, pelos nossos modelos mais precisos, tem em torno de 13,7 bilhões de anos. O cálculo é esse, olha, foi o tempo necessário partindo de um ponto, ou seja, sem dimensão, todas as distâncias foram a zero, e a partir desse evento a gente chega no universo que a gente observa hoje. Tudo que a gente sabe, o tempo necessário para isso acontecer foi 13,7 bilhões de anos. E agora eu vou fazer, antes de voltar a falar de dados experimentais, eu vou fazer um parênteses que eu acho muito interessante, um segundo parênteses, que é responder o paradoxo de Olbers. Não sei se vocês já ouviram falar desse paradoxo de Olbers, mas é um paradoxo que se pergunta por que a noite é escura. Em princípio, é estranho que isso seja um paradoxo, né? A noite é escura porque não tem sol, né? O sol está do outro lado da Terra, então obviamente que a noite é escura. Mas quando a gente começa a pensar em mais detalhe, é estranho, não é intuitivo que a noite seja escura. Porque se a gente pensa que o universo tem estrelas, a gente sabe que o universo tem estrelas porque a gente olha, né, para o universo e ele tem estrelas, e se cada estrela contribui com pouca luz, porque elas estão longe, mas à medida que você vai para mais longe, a quantidade de estrelas cresce, porque, né, você cresce a quantidade de estrelas com o quadrado da distância que você tem até a gente. Né? Porque você tem, bom, não vou entrar muito no mérito de fazer contas aqui, mas quanto mais longe você está, maior é o volume que você tem, e, portanto, mais estrelas estão contribuindo. Se você desenhar um universo que tem igualmente populado de estrelas, a densidade pode ser muito baixinha. Uma estrela aqui, outra estrela a 1 quiloparsec da gente, não interessa. Se você coloca um universo estático com o mesmo número de estrelas, ocupando todo um espaço infinito, você vai ver que a distância das estrelas é mais do que compensada pela quantidade de estrelas que você tem, quando você aumenta aí o volume. E, portanto, o céu deveria ser claro, tanto de noite quanto de dia. A conta que a gente poderia fazer é essa aqui. Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas a luminosidade de cada estrela cai com 1 sobre r ao quadrado. Porém, a quantidade de estrelas cresce com r ao quadrado. E, além disso, você tem que contar o fluxo integrado desde o ponto onde você está até os confins do universo, que eu coloquei aqui como r igual a infinito. Tem uma integral aqui, eu não sei quantos de vocês já viram cálculo integral, mas enfim, a ideia é essa. O número de estrelas, a luminosidade da estrela cai, porém o número de estrelas aumenta. Então, se a gente calcula a luminosidade, ela deveria ser infinita. Portanto, um céu totalmente brilhante de dia. Só que isso deixa de ser um paradoxo graças a essa descoberta da cosmologia. Como a luz leva um tempo para se deslocar, a luminosidade que chega hoje, ela não foi produzida hoje, mas foi produzida em algum momento do passado. E como houve um começo, existe um limite para a luz que está chegando a gente hoje. Não vai chegar... A luz que chega hoje, na gente, viajou no máximo 13,7 bilhões de anos. Não significa que não exista luz se propagando mais longe do que isso. Só que ela ainda não chegou até a gente.
portanto, ela não contribui para a luminosidade durante a noite. Portanto, existe esse horizonte causal, que é um termo da cosmologia, que diz que nosso universo ele pode ser infinito, mas a gente só tem acesso a uma certa porção desse universo. Porque o que tiver além dessa porção, ele simplesmente colocando mesmo que essa informação que venha de uma parte do universo que está fora desse horizonte, ela não teve tempo de se propagar até a gente. Portanto, ela não influi, a gente não consegue enxergar, e, portanto, existe esse horizonte causal, esse universo causalmente conexo, que é tudo que a gente tem acesso. Que seria, assim, cometendo um erro aqui matemático, seria tipo uma esfera de raio 13 bilhões de anos. Tá? É um erro matemático porque a história do universo, a evolução do universo tem umas sutilezas ali que depois eu vou abordar algumas dessas sutilezas. Tá? E além disso, a gente tem esse deslocamento para o vermelho, né, esse redshift. E parte, portanto, dessa luminosidade, ela sai do visível e entra no infravermelho. E se entra no infravermelho, a gente não consegue mais enxergar. Portanto, o universo, a noite, que era para ser totalmente brilhante, ela deixa de ser brilhante porque parte dessa luz ainda não teve tempo de chegar, e, além disso, parte da luz que chegou foi toda desviada para o infravermelho e, portanto, sai do óptico e a gente não consegue ver. Portanto, a cosmologia resolve o paradoxo de Olbers de por que a noite é escura. Beleza? E muito bem, então vamos agora falar sobre o que existe no universo. E, de novo, a gente vai ter que olhar, né, e coletar dados e observar o que existe no universo. E vamos começar do mais fácil, né, que é a matéria normal. Então, matéria normal é a matéria que compõe planeta, estrela, galáxia, nuvens de poeira, e nuvens de poeira é o principal componente da matéria normal. A gente vive aqui no nosso planeta, né? Dá para dar uma ideia, a gente pode ter a ideia errada de que o nosso planeta é a principal fonte de matéria normal, quer dizer, planetas como o nosso é a principal fonte de matéria do universo, ou mesmo estrelas como a nossa, mas não, a maior fração da matéria que eu estou chamando de matéria normal, que são prótons, nêutrons, elétrons, está distribuído em nuvens de poeira no universo. E a densidade, se a gente faz observação experimental, se a gente conta quantas estrelas existem em um certo volume, quantos planetas, quanta poeira interestelar existe nesse volume, a gente chega numa densidade média para o universo de 10 a menos 31 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, um próton a cada 4 metros cúbicos. Portanto, o universo é muito pouco denso em termos de matéria normal. A gente está em uma posição do universo muito atípica, porque a gente aqui tem 3 gramas, uma densidade típica aqui da Terra, é 3, 5, 10, se a gente for para o interior da Terra, gramas por centímetro cúbico. E o universo é mais de 30 ordens de grandeza menos denso do que as densidades típicas que a gente está acostumado aqui no nosso planeta. Mas, de qualquer forma, é bom a gente lembrar desse dado aqui, de que qualquer extrapolação que a gente faça do que a gente vê no nosso entorno para o que é no universo tem que ser feito com muito cuidado, porque a gente definitivamente, isso aqui é um alerta que definitivamente a gente não está num ponto típico do universo. A gente tem tipicamente um próton a cada 4 metros cúbicos, se a gente pegar a densidade típica de matéria normal. Além dessa matéria normal, o que a gente tem muito no universo é luz. E não a luz de estrela. Sim, luz de estrela, luz do nosso Sol, esses astros luminosos, eles são importantes, eles também têm uma contribuição grande, mas não é a maior quantidade de luz que existe no universo. A maior quantidade de luz vem da radiação cósmica de fundo, que é uma luz muito fraquinha, muito no micro-ondas, já nas frequências de micro-ondas, tem uma temperatura típica de 2,7 Kelvin, é uma luz, como eu falei, bem fraquinho, e foi detectado
sem que, por Penzias e Wilson, que fizeram essa primeira detecção em 1965, e meio por acaso. A história da detecção, eu não vou entrar muito na história da detecção dessa radiação cósmica de fundo, mas é uma história muito interessante que eu sugiro que quem tiver mais interesse leia. E isso aqui, então, é uma radiação que permeia todo o universo. E ele é uma radiação extremamente isotrópica. A quantidade de luz é muito maior do que se a gente contar. Bom, primeiro a gente sabe que luz pode ser interpretada como partícula, né? Existe uma coisa que chama partícula de luz, que é o que a gente chama de fóton, né? E se a gente contar quantos fótons dessa radiação cósmica de fundo permeiam o nosso universo, a gente tem 500 fótons por centímetro cúbico. Portanto, mais de 30 ordens de grandeza mais numerosos do que os prótons que eu mencionei antes, né, no slide anterior. Por exemplo, portanto, a gente tem aí um próton para cada 10 bilhões de fótons vindo da radiação cósmica de fundo. Eu falei alguma besteira aqui nas ordens de grandeza, tá? Mas, enfim, esse número é o número correto. A gente tem um próton para cada 10 bilhões de fótons, portanto, muito mais fótons. Se a gente pensar no universo em termos de quantidade de partícula, ele é um universo basicamente de fótons. Aqui tem várias discussões interessantes que a gente pode fazer. A primeira delas é que esses fótons, elas seguem uma curva aqui. Elas são distribuídas em termos de frequência, nem todos esses fótons chegam com a mesma frequência, eles têm uma distribuição, que é uma distribuição típica de corpo negro, que é uma distribuição que vocês vão ver mais na frente, num curso de física, mas é uma distribuição que está associada a uma temperatura. Então, quando eu falo que essa radiação tem essa certa temperatura, significa que ele segue essa curva aqui em termos de distribuição de energia, distribuição de comprimento de onda ou de frequência. Tá? Então, isso aqui é um gráfico de intensidade luminosa por comprimento de onda. E o interessante dessa curva, que isso aqui parece uma curva teórica, e de fato isso é uma curva teórica sobreposta ao dado experimental. Mas o dado experimental é tão bom, ele tem uma precisão tão absurda, que você não vê ele aqui. Você não está vendo, o dado experimental está aqui, mas você não está vendo a barra de erro, porque a barra de erro é menor do que a largura da linha teórica que foi usada para fazer esse gráfico. Então, realmente, é um corpo negro, é uma radiação de corpo negro muito boa. Tá? Outro dado interessante que a gente tem aqui é que essa radiação ela é muito uniforme. Ou seja, se você mede a radiação que vem do sul do universo, aponta seus telescópios para o sul e mede essa radiação, aponta o telescópio para o norte e mede essa radiação, elas têm exatamente o mesmo perfil. Tá? E, assim, se a gente vai nas casas decimais, a gente tem que ir na quarta casa decimal para você começar a perceber alguma diferença na temperatura da radiação se você muda do sul para o norte, por exemplo. Ou seja, essa temperatura de 2,725 é de luz que vem de todos os lados do universo. Se você vai para, como eu falei, para a quarta casa decimal, você começa a ver diferenças se você aponta seu telescópio para um lado ou para o outro. Além disso, tem uma discussão que eu vou retomar mais para frente, que é a simetria matéria-antimatéria, que isso aqui é um dos pontos em aberto na cosmologia. Existe uma explicação para por que a gente tem tantos fótons para cada próton. Tá? A física de partículas nos diz que a gente aprendeu com a física de partículas que existe um treco que se chama antimatéria. Para cada ente físico que a gente chama de matéria, tem um ente físico que a gente chama de antimatéria, que é muito parecido com a matéria, só que ele tem uns números ao contrário. Por exemplo, o elétron, existe um antielétron, que é igualzinho ao elétron, mesma massa, mesmo spin, só que ele tem uma carga positiva em vez de ter uma carga negativa. Isso vale para todas as partículas do universo. O próton, existe um antipróton, que tem uma carga negativa e todos os números associados ao próton invertidos. Né? E uma forma de explicar essa diferença de um próton para cada 10 bilhões de fótons é porque a gente sabe que matéria
e antimatéria, quando eles se encontram, eles se aniquilam justamente em fóton. Se você joga um próton no antipróton, o resultado disso é fóton. Se você joga um elétron em um antielétron, o resultado disso novamente é fóton. E, portanto, o que faz parte do nosso modelo na cosmologia é dizer que essa assimetria de 1 para 10 bilhões aconteceu porque, em algum momento do universo, há muito, muito, muito tempo atrás, a gente tinha a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Porque, em física de partículas, não tem nada, não tem nenhum elemento óbvio para que a gente diga, olha, a matéria é melhor do que a antimatéria, e isso justifica a gente viver num mundo de matéria, tá? E não em um mundo de antimatéria. E, portanto, é razoável supor que há muito tempo atrás, na história do universo, a gente tinha o mesmo número de matéria e antimatéria, ou seja, a gente tinha o mesmo número de próton e antipróton. Só que em algum momento, essa matéria e antimatéria se aniquilou e formou esse tanto de fótons que a gente tem. E, na verdade, dos 10 bilhões de prótons que encontraram com 10 bilhões de fótons, a gente teve uma aniquilação completa e, na verdade, sobrou apenas um próton. Então, na verdade, o que aconteceu foi que 9 bilhões, 999 milhões, 999.999 prótons encontraram com 9 bilhões, 999 milhões, 999.999 antiprótons e se aniquilaram. Portanto, aquele último próton não encontrou um antipróton. E, portanto, ele sobreviveu. E é esse próton que a gente detecta hoje que está formando a nossa matéria normal. Portanto, a matéria é muito parecida com a antimatéria, mas a gente precisa de uma assimetria entre matéria e antimatéria da ordem de 1 para 10 bilhões para explicar, né, o universo que a gente observa. Isso aqui é um problema em aberto na física de partículas, a gente não sabe como gerar essa assimetria matéria-antimatéria. Obviamente, a gente tem 1000 modelos que poderiam ser a explicação dessa assimetria, mas o fato é que a gente ainda não sabe qual desses modelos é o correto. Muito bem. Falamos, então, da matéria normal, da radiação cósmica de fundo, ou seja, matéria e luz. E outra pergunta que a gente pode se fazer para os dados experimentais é como esses componentes estão distribuídos. A matéria normal está distribuída assim. Isso é uma foto, uma imagem do Sloan Digital Sky Survey, que é um experimento que detecta onde estão a matéria, né? Onde estão as estrelas, os aglomerados de estrelas, que são galáxias, os aglomerados de galáxias, e aparentemente a gente tem esse tipo de distribuição. Tá? Parece que tem, e se você olha assim, a olho nu, parece que existe uma certa distribuição não trivial. Isso aqui não parece muito com você pegar um punhado de areia e jogar em cima da mesa. Né? A distribuição de um punhado de areia que você joga em cima da mesa, cara, vai ficar mais uniforme do que isso. Parece que tem muitos vazios e muitas regiões com muita matéria concentrada. E o que a cosmologia faz, então, é pegar esses dados e tentar tratar numericamente, tentar dar um sentido objetivo para isso que eu acabei de falar. Não parece que isso é uma distribuição aleatória. Também não vou entrar no mérito como se faz isso, mas a ideia é que você mede distâncias características, tá? E faz um gráfico aqui de distâncias características. Aqui no eixo X eu tenho um número de onda, que na verdade, assim, só para falar, a gente faz um mapa da distribuição de galáxias, joga no espaço de Fourier, ou seja, a gente associa um número de onda, como se fosse uma distribuição de onda mesmo, senoidal dessa distribuição de galáxias. E o que a gente vê é que existe sim uma distância típica maior, onde as coisas estão mais concentradas. Tá? E além disso, se você faz esse tipo de observação, você consegue ver umas oscilações, aqui não dá para ver porque o dado experimental está muito sujo, né? Mas se você limpa esse dado experimental e faz um zoom nessa região, você vê estruturas ali, ou seja, você vê como ondas, onde você tem distâncias típicas, onde tem mais matéria concentrada, distâncias típicas, onde tem menos matéria concentrada, seguindo uma estrutura, assim, o que esse gráfico diz é que, olha, de fato, se a gente faz um tratamento numérico adequado, se observa que a matéria não está distribuída de forma homogênea.
A gente tem que, então, um modelo de universo tem que explicar essa distribuição. Tá? E, assim, se traduzir isso numa imagem, que é uma imagem irreal, mas só para divulgação científica, é como se essas galáxias estivessem distribuídas em distâncias típicas, mais ou menos como essa figura. Você tem aqui aglomerados de galáxias, você tem galáxias meio perdidas, mas a maior parte das galáxias está distribuída em distâncias típicas. Pedro, só pedir uma coisa para você. Você consegue ligar o laser pointer só para a gente poder ver onde você está passando o mouse? Se alguém me ensinar... acho que é no botão direito, em cima do local onde está a apresentação, você consegue escolher como se fosse uma pena. Veja se você consegue encontrar o lugar onde está a apresentação. Tá, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu tirar a luz da minha cara. Eu senti falta já disso. E o problema é que eu não sei onde... Acho que se você for onde está sendo apresentado, ou mesmo no seu Presenter Viewer, em geral ele fica do lado esquerdo inferior, aparece assim um botãozinho para você colocar um... Não? Não está aparecendo, viu? Não, então tá bom. Então tudo bem. Vamos continuar, então. Tá bom. Vou continuar porque eu posso demorar 15 minutos aqui para encontrar. Bom, continuando. Então, indo agora para a radiação cósmica de fundo. E a gente pode fazer a mesma brincadeira com a radiação cósmica de fundo, que é aquela luz, né? Isso aqui é um mapa de temperatura da radiação cósmica de fundo. Ou seja, mais para azul é um pouquinho mais fria. Lembra que é um pouquinho mais fria de 1 parte em 10 à quarta, né? É na quarta casa decimal. E isso aqui, os pontos vermelhos é um pouquinho mais quente. Novamente, isso aqui, batendo o olho, a gente pensa, cara, isso não é uma distribuição aleatória. Existe uma distância típica aqui que você distingue uma zona um pouco mais quente de uma zona um pouco mais fria. Então, novamente, a gente precisa transformar essa informação em uma informação numérica objetiva que a gente possa dizer, olha, isso não é uma distribuição aleatória. Também existe uma forma de fazer isso, que é transformar, né, isso aqui, isso é um mapa bidimensional de temperatura, então a gente pode expandir esse mapa em harmônicos esféricos, não vou entrar no mérito, mas o fato é que você consegue traçar curvas desse tipo aqui. Então os pontos azuis são os dados experimentais, e a curva vermelha é o ajuste da nossa teoria. Portanto, existe sim distâncias típicas de separação dos pontos azuis e vermelhos, que é tipicamente uma separação de 2 graus, né? E você tem uma estrutura que tem que ser explicada por uma teoria. Não dá para simplesmente a gente falar que o universo é assim porque é. Um modelo cosmológico decente tem que tentar explicar essa distribuição. E, de fato, assim, o que a gente tem, o nosso modelo cosmológico é a linha vermelha. Então, a gente está explicando muito bem, né, a distribuição do mapa de temperaturas. Tá? E uma coisa muito interessante da cosmologia é que esses 2 mapas, eles estão em acordo. E a gente interpreta essas flutuações da seguinte forma. Isso aqui é uma foto do universo. Não é uma foto do universo hoje. E é uma foto no real sentido da palavra fotografia. Fotografia é você registrar a luz de um certo instante de tempo, né? Esse instante de tempo é o universo há 13 bilhões de anos atrás. Essa luz que a gente está detectando pela radiação cósmica de fundo, ela foi emitida há mais de 13 bilhões de anos. Portanto, isso aqui é sim uma foto do universo há 13 bilhões de anos. E o que essa foto está dizendo é que o universo é muito homogêneo. Ele era uma sopa muito, muito, muito homogênea, assim, com diferenças na quarta casa decimal. Só que não era totalmente homogêneo. Você tinha essas diferenças de temperatura. Essas diferenças de temperatura indicam uma pequena diferença de densidade. E essa pequena diferença de densidade, gravidade, ele amplifica pequenas diferenças de densidade. Então você pegou um universo muito homogêneo, onde um pedacinho era um pouco mais denso que outro pedacinho que era menos denso. E o que aconteceu é que, como a gravidade é sempre atrativa,
esse pedacinho mais denso começou a juntar coisas em torno dele. E esse pedacinho menos denso começou a perder coisas. Isso criou estruturas mais densas e estruturas menos densas. E se você compara essas distâncias típicas que a gente pode observar nesse gráfico, com as distâncias angulares típicas que a gente pode observar nesse gráfico, elas são compatíveis. Portanto, de fato, o que a gente vê no mapa de temperatura são as sementes das estruturas que a gente vê hoje, das galáxias, estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias. O que é uma coisa incrível, né, a gente pensar que a gente consegue fotografar, através da radiação cósmica de fundo, as sementes do que veio a ser os aglomerados de galáxia que a gente vê através desses surveys de galáxia hoje em dia. Beleza? Então, muito bem, eu vou começar a acelerar porque já são 7h50. Qual é o deadline, Thiago? Às 9. Bom, beleza. Mas a hora que você estiver contente, você pode parar, não tem problema. Eu tipicamente, nesses seminários, eu não gosto de falar mais do que, não sei, 1 hora e pouco, né, para deixar mais para a discussão, mas vamos lá. Muito bem, o universo hoje ele é composto, então, de prótons, nêutrons, elétrons, né, que a gente, e luz, que é o que que eu falei um pouquinho sobre ele, né. E agora vamos entrar um pouco mais no detalhe do que é matéria normal, né? Então vamos ver o que compõe o nosso universo. Inicialmente a gente não tem a menor ideia, né? Então a gente pode começar especulando com o nosso planeta. O nosso planeta é formado por carbono, ferro, etc., né? Então se a gente pega água, a água é H2O, numa molécula de água a gente tem 10 prótons para 8 nêutrons, certo? Carbono 12, 6 prótons, 6 nêutrons. Então, se o universo for como o nosso planeta, ele tem tipicamente um próton para um nêutron, mais ou menos, né? O que é, assim, se é para chutar sem nenhum conhecimento prévio, é um chute bom, né? Nêutrons e prótons, mais ou menos a mesma quantidade, né? Porém, se a gente olha para o Júpiter, o nosso planeta, em termos de quantidade de massa, não é o típico do universo, do nosso sistema solar. Tem muito mais massa em Júpiter, Netuno, nos gigantes gasosos, do que no planeta Terra. Na verdade, o planeta Terra é um planeta bem curioso no nosso sistema solar. A maior parte da massa está nos gigantes gasosos. E os gigantes gasosos, Júpiter, por exemplo, é formado basicamente de hidrogênio, 75% da massa, e hélio, 25% da massa. Com essas frações, em Júpiter a gente tem um nêutron para cada 7 prótons. Então, ou seja, o Júpiter é muito diferente do planeta Terra. Qual dos dois será uma boa medida do que acontece no universo hoje? Bom, o Júpiter também não é muito típico, porque a gente sabe que a grande 99,8% da massa do sistema solar está no Sol. E, portanto, na verdade, a gente tem que se afastar mais um pouco, né, do planeta Terra e estudar qual é a composição química do Sol. Só que uma coisa que começa a ficar interessante é que a composição química do Sol é muito parecida com a composição química de Júpiter. Você tem também no Sol algo como 75% hidrogênio, 25% hélio. Na verdade, no Sol, essa balança já começou a pender mais para o hélio, porque o Sol brilha justamente convertendo hidrogênio em hélio. Então, a taxa de hidrogênio, a porcentagem de hidrogênio no Sol lentamente está diminuindo, enquanto a porcentagem de hélio lentamente está aumentando, mas de qualquer forma, aproximadamente, você também tem um nêutron para cada 7 prótons também no Sol. E aparentemente, quando a gente continua olhando o universo em escalas cada vez maiores, essa fração de 1 para cada 7 continua constante em todo o universo. Se a gente olha para a grande maioria das estrelas, isso se mantém. Para aquela nuvem intergaláctica, sabe, aquela nuvem de matéria normal que não está compondo nenhuma estrela, aproximadamente um nêutron para cada 7 prótons. Portanto, é um dado experimental que tem que ser explicado. Não é simplesmente falar que é 1 para cada 7 porque sim, é um dado experimental que
que é um dado do universo que a gente tem que tentar explicar com o nosso modelo. Então, esse 7-1 vai nos perseguir também agora na cosmologia, né? E a forma que a gente explica isso, o nosso modelo cosmológico que explica isso, também não vou entrar no detalhe, mas a ideia é que, em algum momento, há muito tempo atrás, bom, primeiro, há algum momento, há muito tempo atrás, a gente tinha a mesma quantidade de matéria e antimatéria. O universo foi evoluindo, com essa evolução o universo foi esfriando, porque um gás, quando se expande, esfria. E aí aconteceu aquilo que eu já mencionei, que foi a matéria aniquilar com a antimatéria. Então, beleza, isso passou. Só que o universo continuava quente o suficiente para manter a mesma quantidade de nêutrons e prótons. E nessas equações de baixo, eu coloquei as equações, as equações que mantêm o equilíbrio entre nêutrons e prótons. Se você, em algum momento, tiver mais nêutrons que prótons, essas equações começam a ser mais frequentes da esquerda para a direita. Se em algum momento você tem mais prótons que nêutrons, você consegue, essa equação passa a alimentar no sentido direita para a esquerda. Portanto, inicialmente você tinha um nêutron para cada próton. E, portanto, como explicar a proporção de 1 para 7? Isso é o ramo que a gente chama de Big Bang nucleossíntese. E o que acontece, de novo, eu não vou entrar nesse detalhe, é que com o esfriamento do universo, o fato do nêutron ser um pouquinho mais pesado que o próton faz com que ele comece a... essas duas equações comecem a ser mais favoráveis da esquerda para a direita do que da direita para a esquerda. E, portanto, os nêutrons começam a desaparecer. E começam a desaparecer muito rápido, porque isso começa... No momento que esse equilíbrio térmico se perde, esse processo é muito rápido. Além disso, um nêutron sozinho, ele decai no próton. Se você deixa um nêutron abandonado, justamente por ele ser mais leve que o próton, em um tempo típico de 12 minutos, ele decai num próton. Portanto, os nêutrons vão desaparecer. Esse nêutron que sobrou foi um nêutron que, antes de desaparecer, ele foi capturado num átomo de deutério ou num átomo de hélio. E, portanto, dentro do átomo, de um núcleo atômico, esse nêutron é estável, né? E, portanto, um modelo cosmológico que explique esse 7-1, ele tem que saber em que momento ele tem que ser ajustado para que tudo isso aconteça num tempo certinho, para que sobre somente um nêutron para cada 7 prótons. Ou seja, sobre, depois de todo esse processo, 25% de hélio e 75% de hidrogênio. E é basicamente isso que a gente consegue fazer com o Big Bang nucleossíntese. Tá? E agora, só para fazer uma propaganda, eu realmente tirei o principal da pesquisa que eu faço desse seminário, deixei bem geral em termos de cosmologia, mas o que eu estudo é o neutrino. E o neutrino, essa partícula aqui, ó, o meu cachorro ali latindo. O neutrino é essa partícula que converte nêutron em próton de um lado. A primeira equação, ela nos diz nêutron mais neutrino, próton mais elétron. E a segunda equação diz nêutron mais positron, próton mais antineutrino. O meu objeto de estudo é esse neutrino. Tá? É aqui, por exemplo, que eu entro para falar sobre que eu faço a conexão entre cosmologia e a física de partículas, em particular o neutrino. Muito bem, então a gente tem parar um pouco de falar sobre esses componentes do universo que a gente sabe o que é, e agora eu vou começar a falar sobre os componentes do universo que a gente não sabe o que é. Um deles é a matéria escura. Tá? E a matéria normal, a gente sabe como se comporta. Por exemplo, movimento de estrelas, galáxias, aglomerados, tudo a gente sabe calcular, porque a gente sabe a lei fundamental da gravitação, que é a nossa lei de Newton, força gravitacional, G, mão m sobre r ao quadrado. Para essas distâncias típicas, a lei de Newton funciona muito bem. Então, realmente, tem muito pouca incerteza em como uma galáxia deve se comportar. Tá? E utilizando, por exemplo, esse teorema virial, o teorema virial diz que a energia de um objeto autogravitante,
ele tem que ser igualmente repartido em energia cinética e energia potencial. Tá? Porque isso tem a ver com 2 que está ali no 1 sobre R ao quadrado. Esse quadrado, se a gente faz um pouco de análise analítica, ele garante que a energia é dividida entre potencial e cinética. Só que quando a gente começa a observar sistemas gravitacionais grandes, começou a se perceber que tinha muito mais energia cinética do que energia potencial gravitacional, que era inferida pela quantidade de matéria que se observava. Portanto, tinha um problema muito sério que tinha que ser resolvido. Um sistema autogravitante que a gente deveria conhecer muito bem como era esse sistema cinético, né, como ele se comportava, não estava batendo. E isso era basicamente física 1. Como eu falei, era força, as velocidades não eram grandes o suficiente para invocar relatividade, e as forças, o G emão eminho sobre R ao quadrado deveria descrever muito bem o que estava acontecendo. A conclusão é que deveria ter muito mais matéria do que aquela que a gente estava observando. O problema é que essa matéria, ela tinha que ser uma matéria meio esquisita, porque a gente estava invocando uma matéria que não emite luz, e portanto ela é invisível, ela não absorve luz de coisas que estão atrás dela, portanto ela tem que ser transparente, e ela não pode interagir com a matéria normal, porque a matéria normal a gente estava sabendo o que estava acontecendo com ela, portanto ela tinha que ser não interagente. Então é praticamente um fantasma, e como se não bastasse isso, ela tinha que ser 5 vezes mais densa do que a matéria normal. Ou seja, para cada grama de matéria normal, para resolver aquele problema de falta de matéria em estruturas como a galáxia, a gente precisava, para cada grama de matéria normal, incluir 5 gramas dessa matéria esquisita, que por falta de um nome melhor, a gente chama de matéria escura. Mas se a gente fizesse isso, a gente conseguia resolver o nosso problema. Isso aqui é uma curva de velocidade de estrelas em torno de um centro galáctico em relação com a distância do centro galáctico. A curva A é o que a gente esperaria da lei de Newton convencional. E a curva B é o que a gente observou. E, portanto, levar a curva A até a curva B, a gente conseguiu colocando 5 vezes mais matéria, só que num tipo de matéria muito esquisito que a gente não conhece. Que não pode... A única coisa que a gente sabe é que ela se comporta gravitacionalmente, de forma comportada, só que ela não é nem próton, nem nêutron, nem elétron, nem nada do que a gente conheça. Com isso, a gente explica a curva de rotação de galáxias. Uma outra evidência que é muito legal é essa evidência que veio dessa observação astronômica, que é uma observação que ficou bastante conhecida, é o Bullet Cluster, que essa figura indica uma colisão de uma galáxia em outra galáxia. Na verdade, você não vê a colisão, uma colisão de um aglomerado, acho que é um aglomerado de galáxias com outro aglomerado de galáxias. Você não viu a colisão, isso aconteceu há muitos milhões de anos atrás. Mas você consegue ver o resultado dessa colisão. E o que você vê é que, em azul, a gente consegue inferir onde está a matéria. Em vermelho, a gente consegue inferir onde está a matéria normal. Então, o azul é matéria, toda a matéria. Em vermelho é prótons, nêutrons, elétrons, coisas que a gente conhece. E, aparentemente, o que aconteceu como resultado dessa colisão foi que você meio que desacoplou a matéria normal da matéria escura, porque a matéria escura passou uma pela outra sem interagir, e a matéria normal interage. As estrelas bateram em outras estrelas, o gás interagiu com o outro gás, e ele meio que a matéria ficou para trás, a matéria normal, e a matéria escura se desacoplou. Isso é muito bem explicado pela existência de um monte de matéria que não interage com a matéria normal e que está lá presente, mas simplesmente com essa colisão passou uma pela outra sem interagir. Então teve uma colisão de matéria normal e uma não colisão da matéria escura. Isso aqui é um gráfico muito bonito, que a gente pode depois, se alguém tiver mais dúvidas, voltar a falar sobre ele. Mas isso não é o pior, tá? Isso aqui, a matéria escura foi um jeito de salvar
os nossos modelos de galáxia, de aglomerados de galáxia, colocando mais matéria. Essa matéria não é a matéria que a gente conhece, mas pelo menos a gente se sentiu no direito de chamar essa energia, esse elemento novo de matéria, porque ele atrai gravitacionalmente. O problema é que mesmo assim, a gente tem problemas em explicar o nosso universo. Para a gente explicar o universo, a gente tem que ter outro tipo de elemento que a gente chama de energia escura. E esse outro tipo de elemento, ele tem um comportamento um tanto estranho, um tanto diferente do que você esperaria de simplesmente um novo tipo de matéria. Isso a gente pode ver pelo seguinte: o universo está se expandindo, né, como a gente viu lá pelas curvas de desvio para o vermelho. Mas a gravidade, ela é sempre atrativa. Então, a ideia é que a gravidade freie a expansão. Então, pode ser que no começo você teve o Big Bang, alguma coisa que a gente ainda não sabe direito o que foi, colocou esse universo numa expansão, só que a ideia é que se a gravidade está atuando, essa expansão deveria começar a diminuir a taxa de expansão com o passar do tempo. E, de fato, se a gente olha para a história do universo que a gente consegue reconstruir, isso foi acontecendo. Ela expandiu cada vez mais devagar, né, por causa da atração gravitacional. O problema é que isso quebra no universo recente. Aparentemente, há uns 5 bilhões de anos, o universo vinha expandindo cada vez mais devagar, e aí, por algum motivo, há 5 bilhões de anos, isso aqui deixou de ser verdade e ele começou a expandir cada vez mais rápido novamente. Né? Então, explosão. Expansão cada vez mais devagar e, de repente, há 5 bilhões de anos, começou a expandir cada vez mais rápido. Né? A gente consegue consertar isso colocando uma energia que a gente agora não se dá o direito de chamar de matéria, porque matéria é atrativa. Então, seria um tipo de energia que funciona como uma antigravidade, usando esse termo de uma forma um pouco rigorosa. Tá? Seria um tipo de energia que faz com que o universo expanda cada vez mais rápido, em vez de expandir cada vez mais devagar. Tá? É esquisito, e pior, se isso aqui, para que as coisas deem certo, essa energia tem que formar 70% da energia do universo. Tá? Ou seja, ela tem que ser mais numerosa do que a matéria escura, que a gente não sabe o que é, e que, por sua vez, é mais numerosa, 5 vezes mais numerosa que a matéria normal. Então, realmente, a gente salva as equações, mas há um custo de incorporar no nosso modelo cosmológico algo que a gente realmente não sabe o que é. Tá? E a curiosidade disso é que isso aqui, uma forma de explicar isso é atribuir através de uma constante que o Einstein incluiu nas suas equações quando ele estava desenvolvendo a relatividade geral. Então, o Einstein deu esse nome de constante cosmológica. E a ideia é que, do Einstein, quando ele fez isso, foi o seguinte: lembra que o Einstein estava desenvolvendo a relatividade antes dos dados, por exemplo, aqueles dados de expansão do universo. Então, ainda existia um preconceito teórico de que o universo tinha que ser estático. No entanto, a gente sabe que é impossível você criar um universo estático, porque a gravidade é sempre atrativa, então esse universo ia colapsar. O Einstein sabia disso, e como ele queria criar um universo estático, ele introduziu à mão, nas equações dele, uma constante que fazia o papel de uma antigravidade, que ele anulava o efeito da gravidade e segurava o universo, criava seu universo estático. Depois e com isso ele conseguiu criar ali, né, um certo universo com uma constante cosmológica que equilibrava o efeito instável da gravidade. Depois disso, apareceu os dados experimentais que diziam que o universo não era estático, que ele estava expandindo, e o Einstein, aparentemente, falou essa frase de que introduzir, então, essa constante cosmológica no seu modelo foi o maior erro da vida dele, porque ele deixou-se contaminar, né, por um preconceito teórico de que o universo era estático, contaminou a teoria dele por causa desse preconceito teórico. Né. O problema é que, o que eu gosto de dizer é que o Einstein, mesmo quando ele erra, né, ele acerta muito mais que a gente. Então,
a ideia que estava por trás de introduzir algo que contrabalançasse os efeitos da gravidade foi resgatada na hora que a gente viu que o universo estava expandindo de forma cada vez mais acelerada. Então, se a gente reintroduzisse aquela constante cosmológica, o maior erro de Einstein nas equações, as equações voltavam a descrever bem o universo. Então, o maior erro de Einstein foi reintroduzido para salvar a cosmologia, né? Não é a única explicação, existem outras explicações possíveis do que simplesmente colocar uma constante lá que a gente não sabe direito de onde, que a gente tira da manga, mas, enfim, isso é uma perguntinha aberta. Qual é a verdadeira natureza da energia escura? Ninguém sabe. A gente sabe colocar essa energia escura na equação, mas a gente não sabe interpretar essa energia escura muito bem em termos de, será que isso é uma energia associada ao vácuo? Pode ser que seja, mas é muito esquisito. Será que é algum tipo de partícula muito esquisito? Então a gente ainda não sabe o que é essa energia. Tem uma curiosidade, eu mencionei a energia associada ao vácuo. Em física de partículas, a gente sabe que vácuo não é ausência de tudo. Vácuo é uma estrutura muito complicada com criação de partícula antipartícula o tempo todo. Então, existe sim uma energia associada ao vácuo. E essa energia parece que se comporta como a energia escura se comporta. Então, a primeira ideia foi, ok, vamos calcular, com o que a gente sabe em física de partículas, vamos calcular quanto dá essa energia do vácuo da física de partículas. E deu algo que errou em 10 a 125. É uma coisa assim, é o maior erro que eu conheço de comparação de modelo e dado experimental. Você conseguiu uma energia que é 10 a 125 ordens de grandeza maior do que a energia necessária para a nossa cosmologia. Então, é um desastre. Então, a gente agora, quando se fez essa conta, se acabou com dois problemas. Um, que essa energia não pode, obviamente, explicar a energia escura, então a gente tem que tirar essa energia. E dois, a gente não sabe como tirar essa energia. A física de partículas, cara, diz que, olha, pelo que a gente entende, essa é a conta, é a forma correta de fazer a conta da energia do vácuo. E a gente não sabe simplesmente zerar, jogar esses 10 a 125 embaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Então a gente está nesse momento com esse problema em aberto de entender o que é que está acontecendo nesse setor de energia escura. Muito bem, então, resumindo aqui mais ou menos a história do universo em uma página, a gente tem, eu vou passar por vários termos que eu não abordei, tá? Mas no começo de tudo foi o Big Bang. Alguma coisa aconteceu que a gente não sabe ainda direito como descrever. Obviamente a gente tem vários modelos para isso, mas foi uma criação de uma singularidade no espaço-tempo que criou o nosso universo. Depois desse instante inicial, aconteceu um processo que eu não abordei, eu só mencionei de passagem, que foi a inflação. A inflação é uma expansão acelerada no universo nos instantes iniciais. E quando eu falo instantes inicial, é realmente nos primeiros 10 a menos 30 segundos, o universo dobrou de tamanho 10 a 20 vezes. Eu não sei se os números são exatamente esses, mas é uma coisa absurda, tá? Essa inflação que garante a homogeneidade da radiação cósmica de fundo. Então, uma analogia que eu gosto de fazer é o seguinte: pega uma porção de uma água do mar, por exemplo, tá? Você mede a temperatura dessa água do mar. Ela vai ter variações, né? Você pega ali um metro cúbico de água do mar, e um pedaço ela vai estar mais quente, um pedaço ela vai estar mais frio. Aí, de repente, você pega essa água do mar, esse metro cúbico, e expande até ela ocupar o espaço de uma galáxia. E volta a avaliar o que está acontecendo naquele metro cúbico. Agora, aquele metro cúbico tem uma uniformidade na temperatura absurdo. Então, é isso que a gente entende que aconteceu, grosso modo, com o universo. Essa uniformidade que a gente vê na radiação cósmica de fundo foi o resultado de uma expansão acelerada do universo nos primeiros 10 a menos 30 segundos, ou seja, realmente no primeiro instantezinho do universo. Além disso, o que aconteceu lá nesses primeiros 10 a menos 30 segundos foi aquele processo de aniquilação de partícula com antipartícula. Ou seja, os prótons encontraram com os antiprótons
e geraram um monte de luz e aquele desequilíbrio entre quantidade de luz e quantidade de prótons que a gente tem no universo. Bom, isso foi nessa primeira fração de segundo. Agora, andando a seta do tempo, antes do primeiro décimo de segundo, o que aconteceu é que a gente tinha prótons e nêutrons em equilíbrio com elétrons, pósitrons, fótons e neutrinos. Após o primeiro décimo de segundo, os nêutrons, começa aquele efeito dos nêutrons serem convertidos em prótons. E esse processo dura 9 décimos de segundo, e após o primeiro segundo, essa conversão perde a eficiência. Ou seja, você não tem, não entrei muito no detalhe, mas você não tem mais... Para que essa conversão aconteça, é preciso que o nêutron encontre um neutrino. Só que o universo está expandindo, então os neutrinos estão ficando cada vez mais raros. E após um segundo, essa reação, essa conversão deixa de acontecer. E, portanto, após 100 segundos, todos os nêutrons que não estavam mais sendo convertidos em prótons, eles só estavam ali decaindo, eles encontraram prótons e formaram o núcleo de L4. Então, os primeiros minutos do universo são minutos muito importantes. Os 3 primeiros minutos, basicamente, tudo isso aconteceu e formou a matéria que a gente conhece hoje, né, a grande 99% da matéria que a gente vê no universo é formado ali nesses 3 primeiros minutos do universo. O 1% fica a reconversão que acontece dentro de estrelas, supernovas, esse tipo de coisa. Depois de... Bom, como eu falei, esses 3 primeiros minutos são fundamentais. Depois, o próximo evento importante acontece com 300 mil anos. 300 mil anos, o que acontece é que prótons e elétrons ainda estão por ali. E o universo continua esfriando e com 300 mil anos, o próton captura o elétron e não existe mais energia suficiente para um fóton vir aqui e quebrar esse átomo de hidrogênio. Então, o que aconteceu com 300 mil anos foi a formação dos primeiros átomos. Átomos entendidos como um núcleo com seu elétron em torno. Portanto, a partir desse momento, você tem o elétron é capturado pelo próton e um hidrogênio é muito mais transparente do que um elétron e um próton separados. E, portanto, a luz que estava lá espalhando em torno de elétrons e prótons, a partir desse momento, o universo passa a ser transparente para essa luz. E essa luz passa a viajar sozinha, sem ser capturada. E, portanto, é desse instante de tempo que sai a luz que a gente detecta hoje como radiação cósmica de fundo. Desde o momento desses 300 mil anos de idade, que essa luz não interage mais, e, portanto, ela viajou aí seus 13 bilhões de anos, 13 bilhões e 700 milhões de anos sem interagir, até interagir finalmente com o nosso telescópio que detectou essa radiação cósmica de fundo. Após uns bilhões de anos, como a gente viu pela foto que a gente tem do universo, quando ele era um bebezinho de 300 mil anos de idade, é um universo muito homogêneo, mas com pequenas não homogeneidades. Essas pequenas não homogeneidades, elas começaram a crescer gravitacionalmente, e alguns bilhões de anos, o que aconteceu foi que elas cresceram tantos que começaram a formar estrelas. Estrelas e sistemas solares e aglomerados de galáxias, e esse é o processo de formação de estruturas que a gente já mencionou rapidinho também. Então, isso é a história do universo em uma página, isso é a história do universo em uma figura. Então, todos esses eventos estão mais ou menos descritos aqui, indo da esquerda para a direita. A gente tem flutuações quânticas que deram origem ao Big Bang. Teoria é um modelo, pode ser o que aconteceu. Uma expansão muito acelerada, que nessa figura está como inflação, inflation. Você aumentou o universo de tamanho muito rápido. A partir desse momento, o universo começa a expansão começa a ser freada pela gravidade. Você tem, com 380 mil anos de idade, o universo ficando transparente para a radiação cósmica de fundo, e aqui a gente tem a foto da radiação cósmica de fundo. Isso aqui é aquela imagem da radiação cósmica de fundo, né, que a gente está conseguindo fotografar hoje. Um período muito chato do universo, onde nada aconteceu, porque as estruturas elas ainda eram pequenas demais para formar estrelas, né? E a partir
dos 400 milhões de anos, você começou a formar as primeiras estrelas. E aí você tem o universo mais parecido com esse universo que a gente conhece. Formação de estrela, estrelas formando galáxias, aglomerados de galáxias. E, finalmente, agora, num universo muito recente, que você vê aqui na parte direita em cima, a era da aceleração, da expansão acelerada. Até muito recentemente, essa expansão parecia estar desacelerando, só que em algum momento deu um clique no universo e a expansão começou a acelerar novamente, e isso a gente está observando hoje e explicando através da energia escura. E, portanto, aqui está outra forma de mostrar o que a gente sabe e o que a gente não sabe no modelo cosmológico padrão. Então, hoje a gente tem um modelo cosmológico que explica todos esses dados experimentais e explica muito bem. E como eu tentei mostrar, são dados experimentais com uma precisão muito boa. Esse modelo é chamado de modelo Lambda-CDM. O CDM... Bom, primeiro, antes de falar do Lambda-CDM, aqui nesse gráfico de pizza, a gente vê onde estamos nesse gráfico de pizza. O 0,4% dessa energia, o gráfico de pizza representa a energia total do universo, 0,4% são estrelas, planetas, etc. Principalmente estrelas, né? A maior parte da massa está na estrela, não está no planeta. Isso forma 0,4%. Nós estamos aqui. Né? Se a gente juntar mais 3,6% de gás intergaláctico, que é basicamente hidrogênio e hélio espalhado no universo, sem formar estruturas, a gente tem 4% da energia do universo. 5 vezes mais numeroso que essa matéria, a gente tem a matéria escura, formando aí seus 23%, um pouco mais do que 5%, um pouco mais do que 5 vezes a quantidade de matéria normal. 73% do universo hoje está em forma de energia escura, pelo que a gente imagina. Tá? E, portanto, a gente tem o modelo Lambda-CDM. O CDM é Cold Dark Matter, que se refere à energia, à matéria escura. É uma matéria escura que tem que ser fria, eu não entrei nesse mérito, mas ela tem que ser não relativística, por isso o Czinho de Cold. E o lambda é a letra que o Einstein usou para se referir à constante cosmológica. E, portanto, a gente utiliza essa ideia da constante cosmológica. Portanto, o modelo cosmológico que a gente tem hoje, o melhor que a gente tem hoje para oferecer, para explicar os dados atuais, é esse modelo Lambda-CDM. O curioso é que no nome do modelo não entra matéria normal. É lambda de energia escura e CDM de matéria escura. Porque, de fato, isso responde, né, por 96% do conteúdo energético do universo. É um modelo muito bom, explica muita coisa, mas a gente sempre tem que lembrar que é um modelo que nos fornece um universo onde a gente não sabe o que é 96% dele. Mas é o que temos para hoje. E acho que eu paro por aqui. Então, agora a gente pode voltar para abrir para discussão, né, e ver aí a pergunta do pessoal. Ok. Muito obrigado, Pedro. Foi realmente, eu não sei se esclarecedor ou estarrecedor, saber o quanto eu não sei sobre um assunto, e o quanto de informação ainda tem por ser discutida, né? Eu acho é sempre muito interessante, né, colocar da forma como você colocou. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para algumas perguntas que ficaram aqui no chat, que eu acho que talvez fomentem algumas discussões, e aí o pessoal que ainda está acompanhando pode, talvez, ou escrever alguma coisa no chat, ou então levantar a mão que a gente deixa perguntar, né? Bom, a primeira pergunta é o Felipe de Almeida, ele perguntou, né, quanto mais rápido o distanciamento, mais vermelho, então, né? E associado a essa pergunta ele fez, né, então a ideia do Big Bang surgiu a partir da observação da luz avermelhada, ou ao contrário, o Big Bang reforçou tal observação? Então... Olha, eu não tenho 100% de certeza em relação à ordem histórica dos acontecimentos, mas eu acredito que a ideia do universo, ainda mais tomando pelo
pela frase do Einstein, né? A ideia do universo em expansão foi imposta a nós, né? E o preconceito que a gente tinha na época era que o universo tinha que ser estático. Foi o dado experimental que nos impôs o fato de que não, ele não é estático, existe uma dinâmica associada ao universo. E foi a partir dessa dinâmica que começou a se pensar em Big Bang e começo do universo. Então, de novo, é bom confirmar isso com a história, né, das ideias, porque nunca é tão linear assim, mas eu acredito que primeiro veio a observação da expansão do universo e depois a ideia do Big Bang. E aí o Leonardo faz uma outra pergunta, ele pergunta por que há relatos de que a galáxia de Andrômeda está se aproximando da nossa galáxia. Isso... Não, pode ser... essas aproximações e afastamentos, a gente sempre... Eu vou até voltar naquele primeiro gráfico. A gente sempre mede através do desvio da frequência, né? Um desvio para o vermelho... Deixa eu colocar aqui... Acho que isso aqui está bom. Um desvio para o vermelho é causado por um afastamento. Mas esse afastamento não é uma velocidade local desses objetos astrofísicos. O objeto, a gente pode pensar que o objeto está parado no espaço e o espaço está aumentando. E, portanto, quando ele aumenta, ele carrega esses objetos astrofísicos. Só que, obviamente, em cima disso, tem um movimento dos objetos, né? Então, provavelmente o que acontece com a Andrômeda é que quando você olha o desvio, o redshift de Andrômeda em cima, a Andrômeda está perto demais para a gente sentir essa velocidade de afastamento de forma muito intensa, né? Quanto mais perto, menos a gente sente essa velocidade de expansão do universo, né? Então, provavelmente a velocidade peculiar é o que realmente determina a aproximação ou afastamento de Andrômeda. E eu não tenho certeza, mas se a pessoa que fez essa pergunta, que eu esqueci o nome, quem foi? Leonardo. O Leonardo, ele deve ter visto algum dado de que Andrômeda está se aproximando. Provavelmente ele sofreu um desvio para o azul, né, que seria frequências maiores, né, em vez de um desvio para o vermelho, que seriam frequências menores. Bom, aí agora tem uma pergunta do Gustavo Kenji Maeda, e aí eu vou pegar uma carona nessa pergunta, e o Lucas também vai pegar uma carona nessa pergunta. Vai ser... Então, que é justamente o seu comentário sobre o céu estar escuro, né? Deveria estar claro o paradoxo ou não. de Ober. Então, o Gustavo pergunta, então se nós pudéssemos existir na Terra infinitamente, eventualmente nosso céu iria ficar mais claro e mais claro, né? E aí o Lucas um pouco discordou disso, falou, acredito que não, pois ao mesmo tempo que surgem mais estrelas, outras deixam de existir. Esse foi o argumento do Lucas para a pergunta do Gustavo, né? E aí eu vou botar uma outra pitada de ignorância minha aqui, completa. Bom, se existe então esse horizonte causal, é possível que existissem dois Big Bangs afastados de 20 bilhões de anos-luz e nós não enxergamos o outro Big Bang que está a 20 bilhões? Muito bom. São perguntas muito difíceis e é isso mesmo. São perguntas que a cosmologia tenta abordar, né? Sobre o paradoxo de Ober, é verdade a pergunta se passando muito tempo o céu vai ficando cada vez mais claro, faz sentido pelo seguinte, passando o tempo, essa esfera causal vai aumentando. De fato, um universo de 15 bilhões de anos, ele está recebendo informação de de um espaço maior do que um universo de 13 bilhões de anos. Então, 1 bilhãozinho de anos a mais, realmente a gente vai estar vendo mais coisa. E poderia ser, então, que sim, que o universo, que a gente tivesse mais luminosidade na Terra, chegando na Terra. Porém, a gente está num universo acelerado. Então, isso aqui, isso vai ser mais do que compensado por um desvio para o vermelho, né? E, inclusive, tem um detalhe que eu não coloquei, essa velocidade... nenhuma informação viaja com uma velocidade maior do que a velocidade da luz, beleza? Isso é o postulado do Einstein. Isso não se aplica à própria expansão do espaço. O espaço pode sim expandir
de forma que dois pontos em repouso no espaço se afastem um em relação ao outro com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Isso aconteceu na inflação. A gente acredita que tenha acontecido na inflação. Portanto, o que pode acontecer é, se o universo continuar se expandindo de forma acelerada, é que a luz, mesmo que a gente, né, vai criando horizontes causais cada vez maiores, a luz não vai chegar a gente porque ela também está sendo puxada pela expansão do universo. É alguma ideia, essa ideia já foi apresentada de outra forma como a ideia de um buraco branco. O buraco negro é um buraco que não deixa a luz escapar. Um buraco branco é esse buraco, né, que ele está se expandindo, né, e a luz não consegue deter essa expansão do universo. A luz não consegue vencer essa expansão do universo. Então, seriam ideias relacionadas. Sobre o outro Big Bang, né, isso é um princípio cosmológico que a gente assume. Olha, para começar a fazer contas, a gente assume um universo homogêneo isotrópico. A gente assume que se a gente faz aqui do nosso centro, né, de causalidade, que é o nosso planeta, mas se a gente fosse para a bordinha e fizesse a mesma medida lá na bordinha do universo causal, a gente estaria observando a mesma coisa. Cara, é uma suposição, né? Por enquanto, é uma suposição boa por causa quer dizer, é uma suposição boa em certo nível por causa da grande homogeneidade da radiação cósmica de fundo. Então, é razoável supor que, sei lá, numa distância de 2, 3, 4 vezes o nosso universo causal, as coisas se comportem mais ou menos como se comportam, como a gente está vendo, por causa da homogeneidade. Mas, cara, há 20 universos causais, 40, 80, 100, a gente não sabe. Né? A gente simplesmente não tem acesso a essa informação. Pode ser que tenham coisas muito esquisitas acontecendo mais para lá. Em algum momento a gente vai descobrir. Né? Mas, algum momento sempre escala milhões de anos. Né? Exato. Bom, o Eduardo Toffolo, ele pergunta como é que se diferencia a radiação cósmica de fundo das demais radiações. É uma pergunta boa também. Cara, quando a gente coloca esse mapinha, obviamente isso é uma pergunta ótima, porque esse mapa é o mapa do céu, né? É um mapa com muito tratamento de dados, porque no meio desse mapa tem a galáxia. E, de fato, é muito difícil você filtrar os dados de luz normal, luz que está saindo de estrelas. Né? É possível, isso é um desses momentos que eu dou graças a Deus de ser teórico, porque eu já chego em mim esse dado filtrado. Né? Porque realmente o trabalho experimental de você saber de onde está saindo essa luz, se é de uma estrela ou se é de radiação cósmica de fundo, é muito difícil. Principalmente do centro galáctico. Né? Basicamente, você tem uma grande região do universo que, cara, você simplesmente não vê o que está aparecendo ali, porque é o buraco negro do centro da galáxia. Você tem que fazer extrapolações, todo tipo de extrapolação, e de análise das características dessa luz, para você dizer, não, essa luz é radiação cósmica de fundo, essa luz é de uma estrela. Beleza? Ok. Agora tem uma minha aqui, eu vou colocar também. Eu estou pulando dos meninos aqui, estou colocando as minhas. Você comentou o teorema de Virial, né? E, de novo, sim, acho que talvez tenha a ver com a sua resposta sobre a uniformidade, né? E você comentou que a quantidade de energia cinética e potencial devem ser mais ou menos, devem ser iguais, né? Que partição da energia, isso, né? Mas e se tivesse energia cinética já no início, quando do Big Bang? Isso não poderia ser quebrado com isso? Sim, em princípio poderia ser. Talvez ele faça. Qual que é o teorema que vocês usam, ou qual que é o que vocês usam para falar que isso não é verdade? Acho que por trás do teorema da Virial está a suposição de que a estrutura é formada a partir daquele universo homogêneo, onde basicamente você não tem, né, muito movimento relativo. Né? Então, a estrutura realmente nasceu muito devagar. Né? Pequenas homogeneidades muito lentamente foram acretando matéria. Então, provavelmente isso está por trás dessa equipartição de energia cinética e energia potencial.
Então é um ingrediente. Em cosmologia sempre você tem os ingredientes, as suposições do modelo, né? Então provavelmente essa suposição estava lá desde o início. Estava lá desde o início. Bom, e aí tem o William Watanabe, ele pergunta, né, se existe a possibilidade da matéria escura ser o resultado da aniquilação da matéria e antimatéria. Tá. Não existe, pelo menos no nosso modelo de física de partículas, porque a gente conhece a antimatéria, não é muito difícil de investigar. E ela, de fato, ela é muito parecida com a matéria. E a gente conhece muito, então, das propriedades da antimatéria. E, basicamente, matéria e antimatéria aniquilam em luz, né? É isso que acontece quando você aniquila um próton com um antipróton. E tem mais uma dificuldade, né? Porque eu mencionei de passagem agora no final que a matéria escura tem que ser fria, né? Então, um próton aniquilar com um outro próton vai criar um bicho com uma massa, no máximo 2 vezes a massa do próton, um pouquinho maior, dependendo da energia cinética desses prótons, tá? A matéria escura, pelo que a gente entende, ela tem que ser muito mais pesada. Se for uma partícula, né, ela tem que ser muito mais pesada do que 2 prótons juntos. Provavelmente ela é 100 vezes mais pesada que isso. Então, realmente, o processo de criação da matéria escura tem que ser uma coisa totalmente diferente. E aí tem o João Furegatti, ele perguntou, né, e aí o Lucas respondeu, e aí, obviamente, você vai mediar as perguntas e respostas. O João perguntou, professor, qual é a antipartícula do nêutron? Né? E aí o Lucas comentou, talvez fosse o antineutrino, se não me engano, né? E aí, talvez essa confusão de neutrino e nêutron, talvez você pudesse comentar um pouquinho. O antineutrino é a antipartícula do neutrino, não tem um nome legal, não tem elétron positron, né? No neutrino não tem, é neutrino, antineutrino, assim como não tem no nêutron, nêutron, antinêutron. Uma sutileza a mais do nêutron é que o nêutron não é uma partícula fundamental, assim como o próton não é uma partícula fundamental. O próton e o nêutron são formados por 3 quarks, né? Então, na verdade, o antipróton, você pega cada um desses quarks e inverte, né, os números quânticos, o antinêutron idem. Então, mesmo que o nêutron tenha carga zero, ele é formado de partículas que são, né, as antipartículas daquelas que formam o nêutron. Então, realmente, o antinêutron é diferente do nêutron, né? O antineutrino é uma outra partícula diferente do neutrino, em alguns modelos de física de partículas, né? O neutrino, ao contrário do nêutron, ele é uma partícula fundamental. E por ele ter carga zero, pode ser que ele seja a própria antipartícula. É mais uma das coisas que a gente não sabe em física de partículas. O fóton tem carga zero, e ele é a própria antipartícula. Então não existe o antifóton. O antifóton é o fóton, né? Mas uma curiosidade histórica é que o neutrino, esse nome, ele veio justamente porque quando ele foi primeiramente sugerido existir, uma possibilidade seria chamá-lo de nêutron. Algumas pessoas, inclusive, deram o nome de nêutron para ele. Só que depois que o nêutron foi descoberto, ele se apossou do nome nêutron. E quando o neutrino foi finalmente detectado, né, ele herdou esse nome de nêutron pequenininho, portanto, neutrino. Neutrino. Então a confusão é mais do que justificada historicamente. Exatamente. O Gabriel Nohama, ele pergunta o seguinte, né? Se o modelo lambda CDM é compatível com a hipótese de que a matéria e a antimatéria se aniquilaram e deixaram uma enorme quantidade de fótons em comparação aos prótons, então, em que momento essa aniquilação de matéria e antimatéria aconteceu, assumindo que o modelo lambda CDM está correto? Muito bem. Nesse primeiro, deixa eu colocar aqui, ó. Antes de 0,1 segundo. Ou seja, a bariogênese, em termos de temperatura, eu mencionei também de passagem que o Big Bang é um modelo de criação do universo quente. Ele começa muito quente e vai esfriando, né? E o momento que matéria e antimatéria estão em equilíbrio é um momento com temperaturas muito elevadas, portanto, muito próximo do Big Bang. Isso acontece muito antes do 10 a menos 5 segundos. Tá? Depois dos 10 a menos 5 segundos, o universo já está frio o suficiente para que a matéria encontre antimatéria e se aniquile. Então, realmente, isso aconteceu lá nos primórdios, né? Colocando nesse mapa aqui, é antes desse 0,1 segundo que eu nem qualifiquei, que é realmente frações muito pequenas do segundo. Eu vou perguntar uma coisa aqui para você, Pedro.
com essa densidade que havia no comecinho do universo, no Big Bang, é possível definir tempo? Bom, a gente está num terreno muito da equação, mais do que da observação, né? E na equação é facílimo, né? Você coloca no tempo, ele está lá, né? Então, assim, o que a gente faz, o que o modelo cosmológico fez, foi tirar o tempo dessa... A estrutura da expansão afeta somente as coordenadas espaciais, não afeta o tempo. Isso foi meio que uma escolha da construção do nosso modelo, que funcionou, né? Então, pode ser que tenham coisas muito estranhas acontecendo com o tempo também, mas a coisa mais simples que foi inventada foi essa, um tempo igual ao nosso, sem sofrer, né, grandes... Não tem uma história do tempo, como tem uma história da expansão do universo. O que cria coisas esquisitas, como a gente falar de 10 a menos 34 segundos. Né? Exato. É o que é. Né? É o que é. Bom, aí tem o Pedro dos Santos, ele pergunta o seguinte, como é possível explicar os diferentes tipos de neutrino? Neutrino do elétron, do muon, do tal, já ouvi falar também, o termo técnico utilizado é sabor, mas o que isso quer dizer? Né? Então, talvez uma pergunta um pouco mais geral. Quando eu falo de matéria normal, eu estou falando, tem um momento eu até escrevo, né? Nêutrons, prótons, elétrons. Né? Isso, e fóton. Isso não esgota todas as partículas, que a gente sabe, que a gente conhece de física de partículas, mas esgota todas as partículas estáveis. Porque existem primos mais pesados do elétron, por exemplo, o muon. Só que esses caras são instáveis. Eles são criados, por exemplo, no topo da atmosfera, vem um raio cósmico, interage com prótons e nêutrons da atmosfera, cria-se um monte dessas partículas estáveis. Mas elas decaem muito rápido. Então, do ponto de vista de cosmologia, elas não têm uma importância muito grande. Né? Porém, elas existem. Então, a gente sabe hoje que o elétron tem um primo que é mais pesado, que é o muon, e outro primo mais pesado ainda, que é o tau. E o neutrino segue essa mesma... O neutrino é uma partícula associada ao elétron. Então, existe o neutrino eletrônico associado ao elétron, o muônico associado ao muon, o tauônico associado ao tau. E o nome que a gente dá a isso é um número quântico, o que distingue elétron, muon e tau, é um número quântico, que a gente consegue inventar e colocar ali na nossa teoria. E o nome que a gente deu a esse número quântico é de sabor, né? Então, de fato, é o nome que a gente dá a isso para ser, né, é um nome legal, né? Assim como cor foi um nome legal que a gente utilizou para os quarks, sabor a gente utilizou para os neutrinos. Para os neutrinos. E aí o Leonardo, a gente está fechando aqui, tá? Mas o Leonardo também, né, nessa mesma dúvida quanto aos nêutrons, aos neutrinos, né? Ele pergunta, os primeiros minutos do universo, quando os nêutrons decaíam para prótons, este é o decaimento beta, onde também é criado o neutrino? O decaimento beta é onde é criado o neutrino? Exatamente. Decaimento beta é um nêutron se convertendo num próton, num pósitron, mais um neutrino. Então, de fato, você tem essa criação de neutrinos no decaimento beta. Né? Então, em princípio, que a quantidade de neutrinos no universo segue não a quantidade de prótons. Como ele é uma partícula relativística, ela segue a quantidade de fótons. Então, a quantidade de neutrinos criados no universo por causa desse decaimento beta, no final não faz a menor diferença no cômputo geral dos neutrinos. Mas é verdade, no decaimento do nêutron, lá no começo do universo, foi jogado um pouquinho mais de neutrino no universo por causa desse decaimento. E aí o Gustavo também comenta que ele já ouviu falar sobre o bóson de Higgs e que ele atribui massa às partículas. Essa partícula existe desde o Big Bang, né? O bóson de Higgs? Sim, em princípio, quando a gente vai indo para trás, essas partículas mais pesadas passam a fazer parte da sopa de partículas. Eu falei que o muon, fui muito injusto com o muon, deixa eu me corrigir. Eu falei que ele era muito, né, por ele ser instável, ele era, né, a cosmologia não se importava muito com ele. Mas tem um momento na história do universo, indo para trás, que o tempo entre colisões é tão pequeno
que o tempo de vida do muon não faz diferença. O muon é criado e fica lá, criado e destruído o tempo todo. E o Higgs também, em princípio, vai ter um momento em que o Higgs vai se comportar como uma partícula real. Ele é muito pesado, ele tem 125 vezes a massa do próton. Então isso é realmente, o universo tem que estar muito quente, mas tem um momento, sim, que ele está ali funcionando como uma partícula. Hoje, o papel do Higgs é muito diferente, ele não existe no universo como partícula. Ele está aqui realmente nessa interação esquisita que dá massa às outras partículas, né? E como você mencionou. Ok, bom, eu acho que a gente está encerrando, a gente já estamos chegando aqui nos 15 minutos finais da nossa aula. É claro que a gente quer agradecer você, Pedro, né, ter dedicado seu tempo aí para mostrar para a gente toda essa quantidade imensa de informações, né? Sempre um prazer, e, cara, é muita informação mesmo, né? Exato. Eu tento filtrar, assim, para apresentar só os pontos principais, mas é muita informação. Não, eu acho que não, acho que foi bem interessante, foi bem legal a maneira como você apresentou, né? É só que a gente, às vezes, nessas apresentações, se sente tão pequenininho, né? Você vai comparando a Terra com Saturno, com Júpiter, com etc. A hora que você vê, você fala assim, o que é, né? A gente é tão pequenininho, mas enfim, e a gente consegue compreender essas coisas, talvez de uma maneira bem mais abrangente. Então, bom, muito obrigado pela sua apresentação, né? Obrigado, pessoal, que ficou até aqui. Você está recebendo um monte de agradecimento aqui no chat. Legal. Muito obrigado. Então, depois eu, na medida do possível, eu vou olhar essa... quando se grava também o chat. Então, eu posso dar uma olhada nas perguntas e qualquer coisa eu posso responder de forma um pouco mais detalhada alguma delas. Tá bem, e eu muito obrigado. Legal. Então, pessoal, como vocês já sabem, então essa apresentação foi gravada e eu vou disponibilizar depois essa gravação lá no Moodle da disciplina, e eu vou deixar também para o Felipe Barbosa, ele vai disponibilizar no Moodle da disciplina de vocês. É só um link, né? Eu vou transformar isso num YouTube não disponível, tá, Pedro? Para todo mundo buscar. Um YouTube escondido, mas vai estar lá, sendo no YouTube, para vocês poderem acessar, tá bom? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Pedro, de novo, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação, e a gente se vê nos abraços virtuais por enquanto aí. É isso aí. Beleza. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.